movimento a gente consegue desenhar um gráfico para descrever o que a gente está vendo no móvel. O primeiro, por exemplo, o movimento do uniforme, a gente tem o quê? Uma velocidade retilínea, ou seja, ela não se modifica no decorrer do movimento. Então a gente tem o tempo e tem a velocidade. A gente vê que conforme passa o tempo, a velocidade não muda. A gente pode ter um movimento progressivo, ou seja, com velocidade positiva, e a gente pode ter um movimento retrógrado, uma velocidade negativa. Em ambos os casos, a velocidade vai ser sempre paralela ao eixo T, porque ela não vai se alterar ao longo do tempo, a gente não tem aceleração nesse movimento. Então, a área embaixo do gráfico, ou seja, embaixo da reta da velocidade, é o nosso deslocamento, tanto aqui quanto aqui. Então, se a gente quiser olhar para o gráfico e encontrar o deslocamento, basta a gente calcular a área embaixo da reta. E a gente também pode desenhar um gráfico do espaço pelo tempo, que descreve a variação do espaço ao longo do tempo. Então a gente tem um espaço na vertical e a gente tem um tempo na horizontal. Então se a gente tiver uma velocidade positiva, o nosso deslocamento vai crescer, né? A gente parte de um espaço inicial tal, e se a velocidade for positiva, ele vai crescendo. E se a velocidade for negativa, o espaço vai diminuindo. Seria a mesma coisa de a gente sair de Pinda e ir para Taubaté. A gente vai ter um espaço aumentando, porque se a gente olhar as marcações na Dutra, a gente vai ver que a gente está no quilômetro 97 mais ou menos, e Taubaté está no 110. Então a gente tem um espaço final maior do que o espaço inicial. Então a gente vai ter uma velocidade positiva e um deslocamento crescente. Agora, se a gente for de Pinda para Aparecida, o espaço final vai ser menor do que o espaço inicial. Então a gente vai ter um espaço diminuindo e uma velocidade negativa. Então a velocidade, nesse caso, ela é consequência do nosso deslocamento. Se o deslocamento diminui, a velocidade vai ser negativa. Se o deslocamento aumenta, a gente vai ter uma velocidade positiva. Então aqui a gente tem um exemplo. Imagina que o corpo sai da posição 10 metros. Então ele vem com velocidade constante, 25 metros por segundo, e anda durante 10 segundos. Aí depois, durante mais 10 segundos, ele se desloca com uma velocidade menos 10 metros por segundo, do tempo 10 segundos até o tempo 20 segundos. E a gente quer saber qual que é a posição dele quando o corpo está aqui. Então, para a gente fazer isso, primeiro a gente calcula a área de cima, da parte de cima, ou seja, do movimento progressivo, que é o que? Velocidade vezes o tempo, né? Porque a área aqui é um retângulo, então a gente tem lado vezes lado, então 25 vezes 10. Então, ó, nosso deslocamento é o que? Área 1 mais área 2. Aqui a gente tem a área 1 e aqui a gente tem a área 2. Então a área 1, 25 vezes 10. Então a gente tem que o deslocamento é igual a área 1, 25 vezes 10. E a área 2? A área 2 é isso daqui, ó. Esse lado vezes esse. A gente tem menos 10 aqui. E aqui a gente tem 10, né? 20 menos 10, 10. O tamanho disso daqui. Então, menos 10 vezes 10. Então, a gente vai ter que o nosso deslocamento é igual a 250 menos 10 vezes 10, 100. Então, o nosso deslocamento é 150. 150 o quê? A gente tem metros por segundo. Então, 150 metros. Só que ele quer saber a posição do tempo 20 segundos. Já a gente calculou o deslocamento. Como o deslocamento é igual ao espaço final menos o espaço inicial, e a gente tem que o espaço inicial é 10, então 150 é igual ao espaço final
menos 10. A gente tem 10 negativo, a gente passa para cá somando. Então, no tempo 20 segundos, a gente tem que o nosso espaço final é 160 metros. Tudo bem? Então, se a gente tem um gráfico de velocidade pelo tempo, se a gente quer achar o deslocamento, a gente pode só calcular a área da figura. Como aqui a gente tem uma figura em cima e uma embaixo, a gente calculou uma primeiro em cima, depois a de baixo, soma as duas, a gente tem um deslocamento total. Se caso a gente quiser achar o espaço final, como deslocamento é espaço final menos inicial, como a gente tem o deslocamento, a gente tem o espaço inicial, a gente acha o espaço final. Certo?